Olá, seu canal Monoteísmo Racionalista com mais um vídeo para vocês. Hoje, o fruto do conhecimento. Há uma discussão bastante interessante nas fontes tradicionais, especificamente no Talmud e no Midrash, sobre que tipo de fruto teria sido aquele fruto mencionado como da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa discussão é uma discussão bem ampla, é uma discussão bastante intrincada, que logicamente nós não vamos explorar aqui com todos os detalhes. Basicamente, o que é importante entendermos é que o Talmud e o Midrash citam várias possibilidades. E entre elas, nós selecionamos aqui 4. Algumas fontes dizem que a uva era o fruto proibido, outras fontes, o figo, a cidra e, pasmem, até mesmo o trigo, que na verdade nem é um fruto. Enfim, é claro que o Talmud e o Midrash são obras que lidam com especulações, lidam com suposições, principalmente em vários casos relacionados às passagens bíblicas. Há sim, naturalmente, exegese, mas há também agadot, há lendas, há muita mitologia, obviamente, nessas passagens, que devem ser interpretadas corretamente a fim de extrairmos verdades delas. E, de fato, existem verdades. Há verdades até mesmo em Agadot, nas lendas talmúdicas. Vejam vocês, o Talmud, Tratado Berachot 40a, especificamente menciona esses 4 elementos como derivados do pensamento de várias escolas rabínicas. Algumas escolas rabínicas achavam que era a uva, outros o figo, outras a cidra e outros o trigo. E também outros produtos da terra, né, das árvores. Enfim, qual teria então sido, que tipo de fruto então seria esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando analisamos cada uma dessas hipóteses, nós nos deparamos com algo bem interessante que é dito pelo Rabi Nehemia, exatamente no Berachot 40a e também replicado no Sanhedrin 70b. Rabi Nehemia disse que esse fruto era o figo, pois com aquilo que se corromperam, diz ele, também foram reabilitados, como se diz, e costuraram folhas de figueira. O que o Rabi Nehemia está querendo dizer aqui é que, imediatamente após comerem do fruto proibido, a cena seguinte já nos mostra Adão e Rava fazendo para si vestimentas a partir de folhas de figueira. Então, por associação, que é uma regra, inclusive, da própria exegese judaica, por associação dentro de um mesmo contexto, né, quando se nos apresenta duas questões que são ligadas de alguma forma, por exemplo, o ato de comer de um fruto, que é uma árvore, e o ato de fazer vestimentas de folhas de árvore, né, isso então representa uma ligação. E se é mencionado então folhas de figueira, por intuição, de forma intuitiva, né, chega-se à conclusão de que tratava-se então de figos. Muito bem, claro que o texto é amplamente metafórico, como nós temos sempre batido aqui, ensinado aqui, e por isso nós precisamos entender o porquê da menção à figueira e o figo nesse contexto. Vamos em frente. A palavra figo em hebraico é te'ená, e o figo, de acordo com o dicionário Even Shoshan, volume 7, página 2813, é um substantivo feminino que vem do acadiano titu, do aramaico tenta e do árabe tin. É uma árvore frutífera da família Moraceae, Ficus carica. Suas folhas são grandes, com 3 ou até 5 lobos. As minúsculas flores do figo ficam do lado de dentro do receptáculo carnudo, semelhante a uma pera, que ao amadurecerem, dá origem ao fruto do figo, que é consumido cru, seco ou cozido. Muito bem, detalhes estruturais, né, do figo e botânicos à parte. O que é interessante é perceber a construção da palavra no hebraico,
teena, que nós vamos então a seguir no próximo slide dar alguns insights. Palavras relacionadas ao figo segundo o mesmo dicionário Even-Shoshan. Nós temos então o figo, no volume 7, página 2813, a explicação do que é o figo. No mesmo volume, na mesma página, nós temos uma palavra idêntica, né, na escrita pelo menos, ta'ana, que refere-se ao cio, ao desejo, ao ímpeto sexual dos animais. No mesmo volume 7, 2 páginas antes, nós temos a palavra teuná, que é um acidente. E no volume 1, na página 2811, nós temos, então, a ideia de causar ou induzir. Iná. Iná. Que também está relacionado intimamente às palavras teuná, ta'aná e teaná, sendo como se fosse a sua raiz, de alguma forma. Interessante essas relações. Figo relacionado ao apetite, ao ímpeto sexual, a ideia de acidente e a ideia de algo que é causado ou induzido. Então, a partir da palavra figo, nós podemos, de alguma forma, imaginar um vínculo, uma ligação com a sua raiz e os seus derivados. E as coisas começam a ficar mais claras. Aparentemente, a ideia do figo, nesta passagem, tem a ver com o despertar de um novo tipo de conhecimento. Não era mais um conhecimento no aspecto absoluto do certo e do errado, mas era algo subjetivo, que era bem e mal. Era algo não mais preciso, claro, objetivo, e sim algo que dependeria da opinião. A interferência do desejo e a interferência da opinião faz com que nós achemos que certas coisas são boas e outras coisas são ruins. Quando nós dizemos bom e ruim, estamos tratando, na verdade, dos nossos gostos, dos nossos desejos, que obviamente são, de alguma forma, filtrados pela nossa própria opinião, pelo nosso próprio desejo. Já não é mais algo absoluto, e sim algo relativo, que pode ser reinterpretado por outra pessoa como sendo o oposto. Então foi exatamente este acidente que aconteceu no Éden. E a palavra ta'aná, cio, ímpeto, desejo sexual animal, isso na verdade está vinculado justamente à ideia do desejo, da vontade. Quando nossas vontades, nossos desejos interferem na realidade, o que nós temos são as nossas opiniões. E isso é o acidente que acontece. Esse é o acidente que acontece aqui. Porque as nossas opiniões, elas, na verdade, não refletem necessariamente a realidade, mas refletem apenas uma ideia formada a partir de um drive ou de uma intenção, de uma inclinação que eu já tenho. Por essa razão ela é defeituosa. Por essa razão as nossas opiniões são defeituosas. É isso que causa ou que nos induz ao erro muitas e muitas vezes. E abriram seus olhos de ambos e souberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram vestes para si. Este verso do Gênesis 3, verso 7, nos mostra de forma muito clara que a partir daquele momento os seus olhos se abriram, no sentido obviamente metafórico. Por quê? Porque eles perceberam a sua astúcia. Eles perceberam a interferência da sua astúcia nas suas decisões. Ou seja, algo havia se intrometido no seu juízo, no seu julgamento. E o que havia se intrometido em seu julgamento era justamente os seus próprios desejos, eram justamente suas próprias opiniões particulares que podem transtornar o bem em mal. E aí está o grande problema. Como saber lidar com esse novo potencial? Daí nascem os nossos grandes problemas. Porque a interferência do desejo nas nossas opiniões, na realidade, né, ou a interferência do desejo na nossa realidade, acaba de alguma forma obliterando a realidade, obscurecendo a realidade.
Aletena, as folhas da figueira. A expressão folhas de figueira, material com o qual Adão e Rava fizeram para si um tipo de vestimenta, é lida em hebraico como aletena. E quando considera-se apenas as consoantes, isso poderia ser entendido como elevar uma causa, ou parafraseando a ideia, algo como fazer uma oferta de elevação para a retificação de algo que nos induziu a um acidente. Por aqui nós podemos entender, então, que a confecção das vestimentas feitas de folhas de figueira foi, na verdade, uma tentativa de Adão de alguma forma, retificar o erro, de alguma forma, reparar aquele erro. Mas percebemos, naturalmente, que essa foi uma tentativa paliativa, foi algo paliativo, porque é, na verdade, algo muito mais profundo. Por essa exata razão, na verdade, vemos retiradas essas folhas de figueira e colocadas sobre ele um outro material diferenciado, que é a pele de um animal. Isso implicaria, então, que a forma humana de expiação ou de tentativa de expiar é paliativa. Somente a forma fornecida por Deus é a autêntica e a verdadeira. Mas nós continuaremos nos próximos capítulos com essa temática muito interessante. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta e compartilhe com seus colegas, seus amigos nas redes sociais. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo a respeito da Torá e da tradição monoteísta. Então, até a próxima e bons estudos a todos.